Amém. Boa noite, eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom quando nos é ofertado a oportunidade para a gente falar sobre um tema tão atual como esse que o pastor falou, né? Ele introduziu muito bem. É um tema muito significativo. Se eu fizer uma pergunta, com certeza todos vocês vão poder responder que conhecem alguém que esteve ou está com depressão, com ansiedade, e também alguém que já desenvolveu alguma ideação suicida, automutilação. Então, se eu mandar você levantar a mão, muito provavelmente toda a igreja vai corresponder que conhece alguém que já passou ou está passando por isso. E o tempo é curto, o assunto é vasto e eu vou precisar delimitar ao máximo para a gente ir basicamente nos pontos mais principais. Primeiro, querido, a palavra de Deus nos fala em João 10, na parte B, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando Jesus fala em vida em abundância, ele não está necessariamente falando na questão cronológica. Ele está falando em prosperidade de vida. E prosperidade de vida inclui saúde mental, saúde física, saúde nos nossos relacionamentos, inclui também idade, é um pacote completo. Então, o convite que eu faço a você nessa noite é para que você faça uma reflexão. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Eu tenho cuidado de mim de acordo com aquilo que Deus espera? Então, vamos entender um pouquinho um conceito histórico. Primeiramente, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e Ele viu que o homem, ele era bom, perfeito, né? E Deus instalou em mim e em você alguns aplicativos. Imagine como se você fosse um novo iPhone 15 Pro Max. Quem está aqui querendo comprar um desse? Eu quero. Só não tenho dinheiro. Mas imagine como se você fosse um aparelho de alto valor. Mas que nesse aparelho, se você liga ele, não tem nenhum aplicativo. E de que funcionaria um iPhone 15 Pro Max se não tem nenhuma função, se não tem nenhum aplicativo? É um pouco incoerente. Então Deus, na sua infinita bondade, Ele instalou em nós sentimentos, razão, intelecto, vontade, e tudo isso está disponível para você acessar. Mas os aplicativos precisam ser atualizados, sim ou não? E aí, periodicamente, eles precisam atualizar. E você tem atualizado-se em relação ao seu modo de viver? Então, falando sobre ansiedade, depressão, até pouco tempo atrás, era um conceito muito discriminatório. Era até visto como doença de rico, coisa de madame, coisa de gente que não tem o que fazer. Ah, isso é falta de trabalho, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, isso é falta de alguma coisa. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Presta bem atenção. Pode alguém nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ter depressão? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem acha que nada? Quem está aqui? Amém? Gente, pode alguém nascido de novo, cheio do Espírito Santo, desenvolver alguma psicopatologia? Sim. Para ficar mais fácil, pode alguém nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ter problemas cardíacos? Fica mais firme a nossa resposta. A ideia é desconstruir que depressão, ansiedade não são doenças, e na verdade são sim. São doenças que nós chamamos de psicopatologias. E elas existem e são reais. A ciência prova isso. Então, muitas vezes, nós discriminamos as psicopatologias. Quando vemos alguém com um problema cardiológico,
ou quando ouvimos falar de alguém que está com miopia ou diabetes, isso é doença. Mas quando, de certa forma, nos deparamos diante de uma pessoa com alguma psicopatologia, a gente não dá ainda tanta importância como deveria. E acabamos discriminando. E aí é onde entra o problema. O que leva uma pessoa a desenvolver alguma psicopatologia? Essa é uma pergunta. Primeiro, fatores genéticos. Sim, a ciência nos mostra que existem pessoas com predisposição a desenvolver. Fatores que, por exemplo, o uso de drogas, o uso abusivo do álcool. Fatores da vida, o luto, a perca de um ente querido, o divórcio, a crise financeira. São situações que todos nós estamos suscetíveis e que a gente não programa viver. Mas se de repente acontece, isso pode nos desestruturar repentinamente. Então, esses são apenas alguns exemplos do que pode desenvolver em nós essas psicopatologias. E uma delas é a famosa depressão. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu gosto muito dessa frase. Essa frase diz o seguinte: passado é lugar de referência e não de residência. Vamos repetir? Diga assim: passado é lugar de referência e não de residência. O que leva uma pessoa a ter depressão é a residência no passado. Ela continua vivendo o conceito traumático, histórico, de algum desses problemas que aconteceram, que eu citei anteriormente. E ela não consegue se desvencilhar. Tiago, é porque ela não quer? É porque ela não consegue. A Bíblia nos fala, irmãos, de um cara que eu acho fantástico. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Vamos ler esse trecho, essa história. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 8. Essa é a história de um homem muito corajoso, de um homem ousado. A história do profeta Elias. Elias, vamos ler junto. Verso 1 diz: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve o quê? Medo. Elias teve medo, preste atenção. E fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou onde? No deserto. Olha essa palavra, deserto. Caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Elias estava querendo suicidar-se, cometer suicídio. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Elias era um homem corajoso. Ele destruiu os profetas de Jezabel, mas ele teve medo de uma mulher. E ele fugiu
para o deserto. Primeiro ele fugiu, medo. Segundo, ele foi para o deserto. O deserto nos fala de um lugar de isolamento social, um lugar de distanciamento das pessoas. E Elias se escondeu numa caverna. Mas o que leva um homem corajoso que destruiu o inimigo a fugir? Você já se fez essa pergunta? O medo da ameaça. Mas Deus, na sua infinita graça, encontrou Elias. E a primeira coisa que ele fez com Elias foi: dorme, cara, descansa. Sonoterapia em Elias. Dormiu. E às vezes nós estamos tão agitados, numa correria tão grande, numa intensidade, e nós precisamos parar, descansar. E Deus via que a necessidade de Elias naquele momento era descanso. Depois Deus proveu o que para ele? Alimento. Elias, come, se fortalece, porque você tem um alvo, você tem um objetivo. Meu querido irmão que está me ouvindo, se você está numa situação um pouco parecida com a de Elias, descansa no Senhor, se alimenta nele, porque ele tem um propósito para cumprir na tua vida, amém? Então a ansiedade fala de algumas questões que eu quero explicar para você. Uma delas é a baixa estima, a forma como a pessoa se vê. Uma das questões também que a ansiedade nos mostra é fatores genéticos. A percepção da pessoa em relação às suas próprias crenças e valores. A insegurança, a falta de afirmação. Tem pessoas que não receberam afirmação no desenvolvimento infantil. A falta de afirmação dos pais, do pai, da mãe. O estresse também gera ansiedade. E o acometimento de doenças físicas também pode desenvolver nas pessoas um quadro de ansiedade. E eu trouxe para você alguns números, não sei se está aí na tela. E enquanto o pessoal projeta, eu vou falando. 29% dos brasileiros, aproximadamente 60 milhões, sofrem de ansiedade. O Brasil é o país com o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Quais são os sintomas de um transtorno de ansiedade? Sintomas físicos, sudorese, tremor, aceleração cardíaca. Tiago, eu sinto isso. Eu estou com ansiedade? Não necessariamente. Lembra que eu falei que Deus instalou em mim e em você aplicativos, tudo isso? A ansiedade, quem criou? Foi Deus. Deus que colocou. E ela é boa até certo ponto. Existe uma ansiedade que é saudável. A ansiedade que é saudável é aquela que gera em mim, muitas vezes, cautela, responsabilidade. O pastor Marcos me chamou para dar esse momento aqui com vocês. Quando ele me chamou, me deu um friozinho na barriga. Fiquei ansioso. Na mesma hora, o que foi que eu pensei? Preciso me preparar. Não posso ir de qualquer forma. Essa ansiedade é saudável. Agora, existe alguma ansiedade que ela é paralisante, que impede você de desenvolver a sua vida normal, cotidiana do seu dia a dia. Tipos de ansiedade. Eu estou sendo bem rápido porque tem muito caminho pela frente. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, né? Tem pessoas que... Não, peraí. Esse copo está um pouco fora de esquadro. Agora eu acho que está bom. Ficou. Né? Peraí, esse pedestal está desalinhado. Então, tem pessoas que têm toque, né, com o cabelo, em relação à organização do lar, em relação a horários. Fobia social é também um tipo de transtorno de ansiedade. Ela não consegue se desenvolver em público, ela não consegue estar em grandes multidões. Agorafobia, o que é isso? Medo de ambientes fechados, apertados, elevador. Tem pessoas que não conseguem encarar situações semelhantes a essa. Estresse pós-traumático, alguns casos de pessoas que, por exemplo, lidaram com acidentes de carro, um caso de demissão e outras coisas. Sintomas de uma ansiedade.
apreensão constante, preocupação excessiva, pessimismo. Chegou não, né? Aí está com um problema, ok. Pessimismo é aquela pessoa que, para ela, parece que nada vai dar certo. A pessoa está no emprego, recebe bem, a empresa está com tudo em dia, estável, o mercado financeiro da empresa está de vento em popa, mas aquela pessoa acha que todo dia ela pode ser demitida. Ela acha que está sendo perseguida no ambiente de trabalho. É o pessimismo, o perfeccionismo que eu falei agora há pouco e a falta de autoconfiança. É uma pessoa que não tem autoconfiança. O tratamento, Tiago, para a ansiedade. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Não tem cura. Meu Deus. Tem ou não tem? Em Cristo Jesus tem. Amém? Eu creio nisso. Mas para a ciência, a ansiedade não tem cura. Tem manutenção. Por isso que às vezes a gente ajuda alguém, a pessoa vai ao médico, ela toma os antidepressivos ou os ansiolíticos e a resposta não é como a gente gostaria, porque é necessário uma trajetória de manutenção. Então, existem os remédios que algumas pessoas têm preconceito, né? Não vou no psiquiatra. Psiquiatra é médico de doido. E eu não vou em médico de doido. Não, jamais. E se vai escondido. Para o nutricionista, ele bota no Instagram, na minha Nutri. Mas para o psiquiatra, ninguém bota. Alguém já viu? Eu desconheço. E aí, qual é a combinação? São os remédios, a psicoterapia. É uma combinação de programas de saúde para você conseguir vencer a sua ansiedade. E a atitude comportamental. Essa é muito importante. Você precisa ter essa atitude comportamental. É a disposição de ir, de pedir ajuda, de enfrentar o problema, de dizer, eu preciso, e criar uma musculatura emocional. O que é isso, Tiago? Musculatura emocional é uma rigidez, ao ponto de que você tenha condições suficientes de enfrentar as adversidades do dia a dia. O grande problema de hoje é que nós estamos vendo pessoas que não têm essa musculatura. E aí você vai no discipulado e chega lá com a sua musculatura raquítica. E o teu discipulador olha para você e te corrige. E você diz, esse cara me odeia. Esse cara não me ama. Essa pessoa está me maltratando. Tudo é motivo de perseguição. Por quê? Porque você não tem essa musculatura emocional. Está na hora de exercer os músculos da mente, irmão. Está na hora de nós cuidarmos melhor das nossas emoções. Pulando um pouquinho para a depressão, porque nós temos que chegar ainda no último ponto, que é o suicídio. A depressão também é um distúrbio mental, com perca de interesses e atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Então, a ansiedade é um estado de euforia. É aquela pessoa que não para, é aquela pessoa que não consegue ouvir, é aquela pessoa, como diz uma pessoa que eu conheço, estabanada. Que palavra, né? Ela não consegue se concentrar, mas a depressão, ela provoca justamente o efeito contrário. É aquela pessoa que tem uma atividade motora um pouco mais lenta, ela não tem disposição, às vezes, de sair da cama. Então, é um transtorno depressivo persistente. Também existe o transtorno bipolar, que é a alteração de humor. Então, é muito ruim lidar com pessoas assim. Pessoas que uma hora estão de um jeito, depois de meio-dia elas estão de outra, no final da tarde elas já estão de outra forma. Como lidar com pessoas que se apresentam dessa configuração? É realmente desafiador. Existem mulheres que têm depressão pós-parto, isso é uma verdade, é uma realidade. Existem mulheres que também têm depressão na menopausa, isso é uma realidade. E 5,8% da população brasileira é depressiva. Olha isso. 5,8% da população brasileira é depressiva. Agora, existe uma banalização do diagnóstico. Hoje em dia, tudo é depressão. Hoje em dia, tudo é ansiedade. E não necessariamente.
Você pode ter momentos de ansiedade ou momentos de tristeza, e não necessariamente você está com depressão ou ansiedade. Então, existe essa banalização e as pessoas, elas muitas vezes, elas se sustentam nesse diagnóstico para criar um ambiente de comodidade. Eu sou assim porque eu sou depressivo. E não é. Por isso a importância de um diagnóstico correto. Por isso a importância de procurar uma ajuda especializada. Porque nos dias de hoje a gente tem percebido essa banalização do diagnóstico. E existe uma diferença entre tristeza e depressão. Concordam comigo? Nos dias atuais nós temos momentos de tristeza. O nosso dia, ele oscila. Tem dia que eu estou eufórico, alegre, mas tem dia que eu estou sem nenhum motivo para sorrir. E não necessariamente eu estou com depressão. Então, e também existe a diferença entre ansiedade e depressão. Tiago, as duas coisas, elas se comunicam? Sim. Elas têm relação entre elas? Sim, mas elas também são bem diferentes. A ansiedade é uma inquietação, como eu falei, é uma sensação de pressa e de urgência. A depressão é o comprometimento físico do humor, do pensamento. As formas de sentir a realidade são alteradas. As formas de sentir a realidade são alteradas. Por isso, irmão, cuidado quando você for dar um conselho. Porque você, muitas vezes, com boa intenção, com uma intenção justa, honesta, com amor, vai querer ajudar e às vezes você acaba atrapalhando. Tem pessoas que elas estão em depressão. Aí você se incomoda ou se preocupa e você vai lá, fulana, não fique assim não. Opa, e eu escolhi estar assim? A pessoa na mente se questiona. Não fique assim. Olha, você tem um marido tão bom, você tem um filho tão estudioso, as finanças de vocês são exemplares, você está numa célula e sabe o que é que a pessoa começa a compreender? É verdade, eu tenho um marido maravilhoso, minhas finanças estão em dias. Como terrível, como péssima pessoa realmente eu sou. Então você está com boa intenção, mas o receptor da informação, você é o emissor, mas o receptor, ele distorce, porque a depressão é uma característica de percepção da realidade alterada. E aí a pessoa, ela entende tudo isso, toda essa boa intenção, de uma forma ruim para ela. Tiago, e como fazer? O correto não é criar um conceito de comportamento em relação a essa pessoa, o que ela tem que fazer. Porque o que ela tem que fazer, que parece que é melhor para você, não necessariamente é o melhor para ela. Sim ou não? Então, o que fazer? Irmãos, acolher a pessoa. Essa palavra, ela é tudo. Acolhimento. Querido, eu não sei como te ajudar. Querido ou querida, eu estou percebendo que você não está bem. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou aqui para enfrentar essa situação junto com você. Faz toda uma mudança no ambiente da saúde dessa criatura. A pessoa vai se sentir acolhida, amada, protegida. É diferente de você dizer, faça isso, faça aquilo, pare com isso, vá orar. Olha, eu acho que está faltando tempo a sós com Deus. Olha, eu acho que você não está lendo. Pode até ser tudo verdade, irmão. Mas, dependendo do contexto, isso pode prejudicar. Estão me entendendo? Está dando para compreender? Então, cuidado. O ideal é você criar um ambiente de empatia, de acolhimento. Sintomas da depressão: tristeza profunda, falta de energia, falta de iniciativa, falta de prazer, alteração no sono, alteração no apetite, pensamento lento, função motora, ou seja, desenvolvimento físico mais lento. Esses são alguns dos sintomas de uma pessoa que apresenta um quadro depressivo. Agora, partindo para o ponto mais importante, entre aspas. Como nós estamos na campanha Setembro Amarelo, o mês de alusão e combate à prevenção ao suicídio, ansiedade e depressão, essas duas psicopatologias, elas são combustíveis
para o desenvolvimento do suicídio. E aí é onde entra um ponto muito perigoso. Todos nós aqui conhecemos alguma história de alguém próximo a nós de que cometeu o suicídio. O suicídio é uma realidade. Queridos, Deus nos criou para a vida, e a vida em abundância. Deus não nos criou para a autodestruição. O ser humano, ele não tem em si próprio senso destrutivo. O ser humano em si próprio, ele tem senso de defesa. Quer um exemplo? Se eu pego uma bola de papel e eu atiro aqui no pastor Marcos, qual é a primeira coisa que ele faz? Ou se eu pego esse microfone, qual é a primeira coisa que ele faz? Se defende, sim ou não? Eu acredito que você também. Então isso mostra que em nós existe um senso de defesa, não um senso destrutivo. O que leva uma pessoa à depressão é o desespero. E a tomada de decisão, ela dura entre 6 a 10 segundos. Olha só. A tomada de decisão, ela dura de 6 a 10 segundos. É uma coisa irracional. É uma coisa sem lógica. É uma decisão desesperadora. É aquela pessoa que está com uma angústia. É aquela pessoa que está com um desprazer tão grande na vida. Eu não estou falando de uma tristezazinha qualquer, porque você não recebeu o joinha no Instagram, não. Eu estou falando de algo muito mais profundo. E aquela pessoa, de repente, ela está dirigindo, ela faz. Acabou-se. Ou ela está no prédio e faz. Ela toma a decisão. E essa tomada de decisão ela é muito rápida. Por isso que há necessidade, em alguns casos, de uma intervenção até mesmo jurídica em relação a proteger a integridade de alguns casos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha só. A cada 40 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. A cada 40 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. Para cada morte acontece outras 20 tentativas. Enquanto um consegue, outros 20 tentam. O estágio que antecede o suicídio é a automutilação. Ou seja, algumas pessoas que começam a puxar cabelo, cortes nos braços, corte na barriga. A automutilação é um dos estágios que antecede o ato de enfrentamento ao suicídio. O suicídio é um fenômeno multifatorial, ou seja, não existe apenas um elemento, são vários elementos que levam à decisão da pessoa de tirar a própria vida. Sexta-feira, ou foi quinta-feira, a gente viu na mídia a notícia daquela jogadora de vôlei, né, a Valesca. Ela foi a primeira mulher, né, campeã olímpica de vôlei. Aí você olha assim, o que leva, né? É uma coisa que não tem uma resposta lógica. A mulher, ela estava num auge, ela estava numa semana de autógrafos de um livro que ela tinha lançado, financeiramente estável, mas, segundo a mídia, e eu não sei se essa informação é correta, porque a nossa mídia atual, ela não tem tanta credibilidade mais, mas tudo bem, vamos pensar que seja. Segundo a mídia, ela estava numa crise no casamento. E uma mulher tão famosa, cheia de vida, né, se atira do 13º andar de um prédio. O que leva uma pessoa a fazer isso? Né? Então, no ano passado, em 2022, foram 16.262 registros de suicídio no Brasil. Uma média de 44 suicídios por dia. Aproximadamente 8 suicídios para cada 100 mil habitantes. Irmãos, pode parecer pouco, mas é muito. O suicídio também ele se intensificou muito após a pandemia. Após a pandemia, a gente sabe que nós vivemos na pandemia. A pandemia ela testou drasticamente o nosso nível de cognição emocional, né? E tem pessoas que dizem que a pandemia nos adoeceu, e eu digo que a pandemia não apenas nos adoeceu emocionalmente, ela nos revelou quem somos.
porque ela mostrou o resultado de uma história, de uma trajetória de saúde mental que você tem. Então, ela revelou, não apenas adoeceu, mas ela revelou, de fato, quem você é ao longo do tempo. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, 700 mil pessoas tiraram a própria vida no mundo. Um caso de suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa ela comete o atentado contra si próprio. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. O suicídio mata mais do que o vírus da AIDS nessa faixa etária. O que fazer? É um problema nosso. É um problema que inclui a igreja. É um problema que nos diz respeito, que nós podemos e devemos ser ferramentas de bênção e de promoção de saúde, irmãos, para outras pessoas. Como? Quebrando tabus, como esse momento que o pastor Marcos e a pastora Cristiane estão promovendo. Nós estamos quebrando tabus. São raros os momentos que a gente tem a oportunidade de falar sobre um assunto tão pesado como esse. É pesado. Mas qual é o caminho? Quebrar tabus. Conversar sobre. Falar. Tiago, quem quer se mata e não fica dando recadinho não, viu? Errado. Ao longo da trajetória, algumas pessoas vão sim dando sinais. Às vezes é uma postagem na rede social, são canais, são filmes que a pessoa gosta de assistir, são perfis de pessoas que ela gosta de seguir, são cartas que muitas vezes escrevem e deixam. Existem alguns casos de suicídio não premeditado? Sim. Mas de 100% dos casos de suicídio, 4,5% são casos de pessoas que realmente não premeditaram. 95,5% são de casos de pessoas que programaram a sua morte. Que terrível, irmãos. Que coisa pesada. Então, tem como evitar? Sim, diga aí para a pessoa que está do seu lado. Sim, temos como ajudar e evitar. Vamos saber como? Vamos procurar saber como? Sinais de alerta, expressão de ideias, como eu falei, publicação em redes sociais, isolamento social, a pessoa não sai do quarto. Irmãos, cuidado. Antigamente tinha uma musiquinha, né? Cuidado, boquinha, no que fala. Aí eu digo, cuidado no telefoninho, no que vê, né? Essa ferramenta, ela é muito boa, muito boa. Mas ela é muito perigosa, né? E o isolamento social faz com que pessoas usufruam das redes sociais e se alimentem de coisas horas e horas por dia. E as redes sociais, elas têm muita coisa interessante, mas gera um processo de autocomparação muito grande. Você entra ali e vê a pessoa viajando, comprando casa, trocando de carro, indo para a Disney. E você olha para a sua própria vida e diz, e eu? Nós temos a tendência de reproduzir comportamento de manada. O que é isso? Você vai no shopping, pode ver se não é verdade. Você vai no shopping, você chega lá no shopping, de repente você vê aquela loja lotada. Você diz, eita, o que é que tem ali? Alguma coisa boa. O que é que você faz? Você vai entrar. Você vai entrar para comprar o que não precisa com dinheiro que você não tem. Porque tem muita gente comprando, então é coisa boa. Isso é comportamento de manada. E nós precisamos avaliar o nosso comportamento. Queridos, Deus nos fez com um propósito. Você não é um iPhone. Agora, explicando melhor. Porque os iPhones, os carros, as máquinas são feitas em série. Você é personalizado. Você é único, amém? Você é único. Então, existe essa tendência humana. O homem primitivo, ele vivia para sobreviver.
O homem primitivo vivia para sobreviver. E o homem pós-moderno está vivendo para repetir. Repetir o quê? Comportamentos. Fazer coisas que a pessoa às vezes não quer e não gosta, só para dar uma satisfação social. Isso é muito perigoso, isso é muito danoso às nossas emoções. E o que fazer para ter saúde mental? Queridos, primeiro, entender qual é o seu propósito. Quando você entende o seu propósito, você diz, isso não é para mim. Então, quando, por exemplo, eu faço assistencialismo, quando eu vou num hospital, quando eu vou num bairro periférico, eu pego o meu problema, que às vezes pode ser gigante aos meus olhos e talvez minúsculo aos olhos dos outros, e eu diminuo o foco. Eu deixo de observar o meu e eu começo a perceber o do outro. E quando eu percebo o do outro, isso vai equalizando as neurofrequências emocionais. Isso vai equalizando. E eu vou começando a ter uma palavra que é muito na moda nos dias de hoje. Resiliência. Quem já ouviu essa palavra? Resiliência. Então eu vou começando a ter resiliência, eu vou começando a me compreender. Então, como ter saúde? Irmãos, primeiro, entendendo qual é o meu foco, qual é o meu objetivo. Eu não posso ser uma pessoa que segue comportamento de manada. Eu tenho que entender que eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Opa, cadê meu papel, minha cola? Aqui. Então, a vontade de morrer é sintoma de um sofrimento. A pessoa que quer matar-se, atentar-se contra si próprio, ela não quer morrer. Tiago, ela quer morrer? Não, ela não quer morrer. Ela quer acabar com o sofrimento. Mas o nível de desespero é tão grande que ela não sabe como fazer. E aí entra em uma realidade, autodestrutiva. Eu quero ler com você Isaías 26, verso 3 e 4. Abra aí tua Bíblia. E nós vamos já abrir para as perguntas. Após essa leitura. Isaías 26, versos 3 e 4 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quantos dizem amém? O Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Tiago, qual o remédio para ansiedade, depressão e suicídio? Primeiro, remédio. Segundo, terapia. Terceiro, fé. Fé. Remédio, terapia e fé. Essas três combinações, elas podem te ajudar e ajudar outras pessoas. Se você não sabe como ajudar, procure ofertar ajuda. Hoje em dia, existem vários programas de saúde voltadas ao combate e à prevenção do suicídio. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um telefonema que funciona 24 horas. Existem 8.500 voluntários diariamente atendendo pessoas que estão, nesse momento, desesperadas, querendo se jogar de uma ponte, se jogar num caminhão e coisas assim. O que nós chamamos de psicoeducação, que é isso que nós estamos promovendo, conhecimento, o autoconhecimento. Você precisa, irmãos, desenvolver o autoconhecimento. Desenvolva esse autoconhecimento em relação a si próprio. Não se preocupe apenas com fatores físicos e estéticos. Isso é muito bom. As academias estão lotadas. Eu observo muito isso. Lotadas. Ótimo, isso é saúde. Mas e a saúde mental? Como está? Como está a sua relação com seu filho, com seu cônjuge? Como está a sua relação com a sua autoridade? As pessoas que exercem poder de liderança sobre você. Então, fique atento aos sinais.
E agora eu quero abrir para perguntas. Se você quiser o microfone ou se você quiser escrever em um papel, a gente vai poder ter esse tempo. Temos alguns minutos, né, pastor? Temos 10 minutos, então a gente vai abrir o microfone naquilo que eu souber responder, a gente responde. Se eu não souber, a gente pesquisa e traz depois. Alguém? Boa noite, Tiago. Eu estava pensando aqui sobre a questão do suicídio. E geralmente, né, pelo que eu li, algumas pessoas cometem suicídio para trazer um alívio. Agora, a questão da mutilação, que aí tu estava falando que era um ponto prévio. Essa automutilação também traz esse alívio ou não? E também eu queria saber com relação ao exercício físico, como é que pode ajudar nessa questão de tanto de ansiedade como de depressão. A automutilação, ela muitas vezes está associada o sentimento de culpa. Então, ela é aquela pessoa que diz, eu fiz isso, como eu sou ruim, como eu não mereço, como eu não sou uma pessoa boa. Então, essa culpa faz com que essa pessoa ela se automutile. E essa automutilação pode ocorrer de várias formas. Ela é um dos estágios que antecede, não necessariamente pessoas que se automutilam vão cometer suicídio, tá? Mas é um estágio prévio. Então, tem uma relação de culpa. Uma relação de culpa, por exemplo, abuso sexual. O abuso sexual na pessoa que foi abusada, na maioria das vezes, faz com que ela se sinta culpada. Estranho isso, mas eu provoquei esse abuso. Então, eu sou culpada do que meu padrasto, do que o meu tio fez comigo. E aí, essa culpa faz com que a pessoa, muitas vezes, se automutile. Mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Às vezes, a gente tem um limite como discipulador, como pastor também, e a gente precisa respeitar esse limite. Algumas pessoas que a gente discipula, pastoreia, aconselha, elas, na verdade, estão precisando de um psiquiatra, elas precisam de remédio. Como a gente pode perceber o nosso limite e, a partir dali, a gente não querer resolver aquilo que está fora da nossa alçada e poder encaminhar para um profissional. Às vezes a gente assume uma identidade de discipulador e parece que as pessoas confundem que o discipulador é doutor resolve. Ele tem a solução para tudo. Então ele tem a receita do bolo, ele tem um medicamento que serve para dor de barriga, para enxaqueca, ele aconselha na palavra, ele quer fazer tudo. E, irmãos, nós precisamos entender que nós somos limitados. Isso é reconhecer a nossa condição. Então, de repente, apresenta-se diante de nós uma situação nova e que te assusta. Então, peraí. Esse campo é um campo desconhecido. E se você quiser ousar enfrentar, aí é muito perigoso, porque além de você não ajudar a pessoa, você pode entrar num processo de adoecimento também. Então, é reconhecer esse limite. A partir do momento que o problema se apresenta e você não sabe a solução, e aí você não vai querer dar uma de inventar a roda. Então, olha. Então, o que é? Às vezes é uma insistência constante, é uma relação, como a gente ouve muito também nos dias atuais, uma relação tóxica. Essa relação tóxica, liga o tempo todo, quer estar na casa da pessoa o tempo todo. Eu não sei viver sem você. Você é a minha única razão de existência. Oxe, que é isso? Peraí. Tem alguma coisa errada ou não tem? Então, esse tipo de relacionamento, ele é perigoso. Então, o que fazer? Abandonar, deixar de vez, te vira, vou-me embora, porque senão eu que adoeço? Não. Irmão, peraí, vem cá. Eu vou te ajudar. Porém, eu não sou e eu não tenho tudo aquilo que você precisa. Vamos juntos procurar ajuda. E aí o primeiro passo é um tratamento psiquiátrico, medicamentoso. A psiquiatria e a psicoterapia são como duas aeronaves. Elas precisam de asas. Sem asas, elas não têm sustentação. Só o remédio funciona? Não. Só a terapia funciona? Não. É as duas combinações juntas, tá bom?
Eu acho que o Tiago fez uma pergunta que também eu quero ouvir. É sobre alimentação e exercício físico, né? Sempre quando uma pessoa assim está passando por ansiedade, eu digo, olha, dê uma voltinha no parque, faça caminhada, você vai ativar aí os hormônios do seu cérebro. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, né? E também os neurotransmissores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a função do exercício, principalmente caminhada no parque, a função disso. E também, isso que você falou, eu achei muito importante, né? Tem hora que você aconselha a pessoa, você não vê a pessoa reagindo, é melhor dizer a pessoa, olha, procure um psicólogo e talvez até dependendo da crise, a pessoa tem que ir para o psiquiatra mesmo tomar um remédio. Aí fala um pouquinho sobre isso, essa função do remédio, a função do exercício, para que as pessoas possam... Que exercício físico é saudável, isso a gente já sabe. Atividade física faz bem, todo mundo precisa. Só que tem casos que a atividade física não é recomendável. Por quê? Porque a pessoa não sente prazer naquilo. Então não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, querido, vá para o parque e andar, se a pessoa detesta andar. Vai funcionar? Não vai. Mas se a pessoa ela tem uma predisposição, ela gosta, então talvez funcione. É claro que a atividade física é saudável, a alimentação saudável funciona, mas é aquilo que eu estou falando, tem que ser algo personalizado. De repente, para aquela pessoa, seria um curso de culinária, seria um curso de habilidades manuais, de artesanato, e não uma atividade física. Então, a alimentação também contribui, claro que sim, existem alimentos que elevam o nível de serotonina, que é o sentimento de prazer e de satisfação, a dopamina e tudo mais. Então, uma alimentação saudável faz toda a diferença. Agora, direcionar a pessoa no que ela tem que fazer, talvez não funcione. Você tem que perguntar à pessoa, o que é que você gosta de fazer que te dá prazer? É música? É teatro? É esportes? Então você vai identificar. Identificou? Vamos junto. De repente você até nem gosta, mas pela pessoa, você os primeiros passos dá junto com ela. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Porque não adianta dizer, gente, tá todo mundo, vamos caminhar amanhã, todo mundo de noite no parque, que vai dar saúde mental aí para todo mundo. Não funciona. Então cada caso é um caso. E em relação aos neurotransmissores, sim, existem casos que são medicamentosos e se faz necessário o uso de remédio e de psiquiatria. Quem é o psiquiatra? Deixa eu explicar, que eu acho que eu não expliquei. O psiquiatra é um médico, é aquela pessoa que fez medicina e se especializou em transtornos mentais. E hoje existem os fármacos, os antidepressivos, os ansiolíticos, que também ainda existe muita resistência. Existem médicos e médicos, tá, irmãos? Então, cuidado, é bom sempre pesquisar, procurar referências. Ah, não vou naquele médico não, que ele só dá sossega-leão. Eu vou ficar assim, um zumbi dentro de casa. Tem casos que é necessário uma dose realmente mais pesada. Tem casos que é uma medicação, um coquetel mais leve. Então, observar. A psiquiatria é tão importante quanto a psicoterapia. As duas coisas caminham juntas. O que pode acontecer, qual o caminho de ir só para a psicoterapia? Casos leves de depressão, de ansiedade. Agora, casos de ideação suicidas, já tentativas feitas, o primeiro passo é a psiquiatria, depois a psicoterapia. Porque a psiquiatria, o medicamento, vai dar um suporte cognitivo à pessoa e após ela ter desenvolvido o suporte, ela vai ter condição de elaborar o seu comportamento na terapia. Então, é esse o caminho correto, tá bom? Agora, Tiago, eu estou um pouco depressivo, por exemplo, fui demitido. Estou triste, não estou me alimentando, não estou conseguindo vir nos cultos, não me abro no discipulado. Então, é um caso de encaminhamento, às vezes, para um profissional de saúde mental psicólogo. Não necessariamente tem que passar pelo psiquiatra. Cada caso é um caso. Mais alguém? Eu queria saber, com relação à síndrome de burnout, ela é uma depressão mais profunda? E a outra pergunta. No psicólogo, você está com a depressão.
até onde o psicólogo vai te assistir? Dali para um psiquiatra. Burnout é uma psicopatologia associada ao estresse, muitas vezes no ambiente de trabalho, às atividades costumeiras, corriqueiras do dia a dia. É o que nós chamamos de síndrome de burnout, que é uma das psicopatologias associadas à ansiedade. A ansiedade, tá bom? Agora, o psicólogo, até onde ir com o psicólogo? Até onde você achar que está bem em relação a si próprio. Não existe um tempo específico. Existem casos que 2 ou 3 sessões resolvem, mas existem casos de pessoas que passam por um processo terapêutico de 2, 3, 4, 5 anos. E tem casos que são ininterruptos. A pessoa vai com a psicoterapia, vai com a medicação para o resto da vida. Agora, irmãos, eu não estou aqui anulando a soberania do Senhor, o poder que opera em Deus, tá? Eu não estou aqui querendo negligenciar e negar isso. Eu creio e eu conheço casos de pessoas que foram libertas da depressão, pessoas que foram libertas da ansiedade, pessoas que tiveram automutilação e tentativas de suicídio, e elas estão bem, foram curadas. Agora, elas sempre estão em um processo de manutenção. É igual o alcoolismo. O alcoolismo, a pessoa ela nunca pode dar um deleite, digamos assim. Uma vez eu estive convivendo com uma pessoa alcoólatra e 20 anos depois, ela já tinha 20 anos parado de beber. E a gente ofereceu um cálice de vinho. E sabe qual foi a resposta que ela deu? Ela disse, eu quero, mas eu não posso. Eu disse, por quê? Já tem 20 anos, um cálice de vinho. Ele disse, eu quero, mas eu não posso. Porque se eu tomar, possa ser que eu queira mais e eu não consiga parar. O que é que essa pessoa nos ensina? Um autoconhecimento de si próprio, uma autopercepção. Ela não se permite a um cálice, mesmo 20 anos após liberta de ser alcoólatra. Então, é necessário esse autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe onde precisa se evitar. Evitar ambientes, evitar pessoas, inclusive, pessoas que podem nos adoecer, relações tóxicas. Então, essa autopercepção, esse autoconhecimento vai fazer com que você consiga desenvolver essa saúde mental e viver uma vida boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero agradecer. Mais um, Tem? Acabou. Mais um. Ali. Eu queria perguntar sobre a síndrome do pânico. Não sei se tem a ver assim com a depressão, se a síndrome do pânico pode levar a uma depressão, mas eu queria perguntar como nós, como discipuladores, líderes, podemos lidar, né? Até onde nós podemos ir. Síndrome do pânico você não pode ir. Você tem que ir com ela buscar ajuda. Porque você tem limitações técnicas para ajudar. E é altamente difícil para você ir num processo de aconselhamento a essa pessoa. Então, o que você pode fazer é chamar a pessoa, tentar adentrar no ambiente dela, no quarto, no isolamento social dela, acolher, demonstrar afeto, carinho e dizer, vamos juntos, eu vou te ajudar. Estou contigo, estamos nesse processo. Se você for querer enfrentar também, isso pode ser ruim para a pessoa e também para você. Tá? Então, é um transtorno de ansiedade grave, síndrome do pânico, causado por vários fatores, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido uma perca, um luto mal elaborado. Então, tem que ter muito cuidado. É um campo perigoso, irmãos. Tá? Se você não tiver condições, não entre, porque você pode ser afetado. Aí, depois que você adoece, aí você vai dizer, eu não quero discipular mais, porque discipular me adoeceu. Eu não quero ir mais para a célula, eu não quero mais fazer isso. Então, se você consegue estabelecer um limite saudável nessas relações, então nunca você vai perder o ânimo, a vontade, e sempre você vai continuar sendo usado e ousado. Queridos, eu quero agradecer a oportunidade, tá? Eu acho que não tem mais tempo. Só mais uma. O pastor disse só mais uma. Eu queria saber como é que a pessoa pode ajudar outra pessoa que ela não quer ser ajudada, né? Passando por esse tipo de situação. Eu não entendi. Assim, tem gente
que está passando por essas coisas, automutilando, só que ela não quer ser ajudada. Sim. Aí como é que a gente faz para chegar nela? Acolhendo ela. Porque às vezes você está ofertando a ajuda da forma errada. Vamos lá no médico, você tem que ir no médico. Tem que ir no psicólogo. Olha como tu tá doida, mulher. Para com isso. Olha como tu tá fazendo as coisas. Para com essas coisas, vamos embora. Então não é assim. Às vezes é a forma como você está ofertando a ajuda que a pessoa não está compreendendo e aceitando. Então, qual seria a melhor forma? Primeiro, às vezes, não é nem ofertando ajuda de ir a um médico, ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Primeiro é ofertando a sua presença. Eu estou com você, conta comigo, vamos orar. Os irmãos da célula, vamos visitar, vamos fazer uma comunhão, vamos, assistir um filme. Depois que tudo isso foi introduzido, isso é como o quebra-gelo da célula, né? A pessoa se desarmou. Aí, de repente, você diz, olha, tu não acha, não, que seria bom a gente procurar uma ajuda especializada? E deixa que a pessoa responda. Ela vai chegar à própria conclusão, vai dizer, realmente, eu já tentei tudo e não deu certo. Quem sabe agora possa dar. Aí ela vai por conta própria. Mas, às vezes, a gente está forçando, às vezes é o método, é a forma. E assim não funciona. E aí a pessoa vai estar sempre resistente. Nunca vai conseguir. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar, vamos ficar em pé.